Estamos de volta. Hoje eu converso com Lúdia Olivier, ela é psicopedagoga e psicoterapeuta. Nós estamos falando sobre bullying. Lu, como é que a gente descobre, os pais, por exemplo, da criança, descobrem que ela está praticando o bullying? Aí fica meio complicado descobrir como ela está praticando, né, se ela está fazendo isso. O ideal é que os pais acompanhem, né, o desenvolvimento dos alunos, percebam alguma alteração na personalidade, né, ou às vezes crianças que desde de criança realmente elas já têm um instinto meio ruinzinho, né, de bater em bicho, esse tipo de coisa, de animal de estimação. Enfim, tem algumas crianças que a gente detecta com facilidade, tem outras que só acompanhando mesmo o desenvolvimento, sabendo, mas o ideal é que todos os pais acompanhem, né, todo o desenvolvimento dos seus filhos. Agora, os pais então precisam estar atentos para o filho que pratica o bullying e para o que sofre o bullying. Nos dois casos, o legal é procurar a escola, para a escola tentar dar essa força, olha, fica de olho, ele mexe com outros alunos, pode ser isso? O ideal é que se procure realmente a escola, né, e se converse com a direção, com os professores, eles precisam ter uma assessoria maior. E também é importante dizer que ambos, tanto quem é vítima quanto é praticante de bullying, precisa de uma terapia. Isso que eu ia perguntar. A terapia às vezes é necessária, é isso? Não, em todas as vezes. Todas as vezes é necessário. Havendo bullying, quem sofre ou quem pratica, a terapia pode ser... Porque na verdade, quando alguém provoca um tipo de bullying, né, na verdade pode ser um sentimento de revolta, né, pode ser um sentimento de inveja, até no caso de mulheres geralmente ocorre com mais frequência. Às vezes a vítima de bullying é uma pessoa até bonita, uma pessoa que tem alguma coisa diferente que as outras não têm, então elas passam a excluir essa pessoa, né? Também pode ser outros tipos de motivos, né? Não necessariamente isso, mas pode ser isso também, né? Então, às vezes, até mesmo de destruir o objeto de bullying, né? Dependendo do tipo de reação, de ação, aliás, às vezes a pessoa que pratica o bullying, ela percebe no outro alguma característica dele, né? E ela quer destruir de alguma forma isso, ou destruir a beleza, ou destruir qualquer coisa que ela tenha ou não, né? Então é uma coisa bem complicada, é necessário fazer terapia. E havendo esse acompanhamento, quem sofreu o bullying, por exemplo, fica bem, sempre vai ter uma marquinha ali, enfim, não vai conseguir esquecer aquilo que passou, ou não? Depende do tipo de bullying e depende do tipo de terapia também, né? Uma terapia bem feita, geralmente ela resolve a maioria dos casos. Principalmente quando eu faço em multiterapia, que é o que eu faço, geralmente resolve definitivamente, né? Agora, a menos que seja muito traumático, né? Depende muito do grau também de violência, enfim. Mas aí, na maioria dos casos, a gente consegue contornar e até resolver. Você acha que depois do caso ocorrido na escola de Realengo, no Rio de Janeiro, o bullying passou a ser encarado de outra forma pelas autoridades no Brasil? Pelas autoridades eu não sei, né? Porque a gente também não tem como saber até que ponto vai se tomar realmente uma providência. Mas eu acho que para o público passou, sim, uma ideia mais séria do que é bullying, porque até então não se levava muito a sério, né? E, na verdade, é realmente muito sério. É um caso muito sério que deve ser resolvido da melhor forma possível para ambos, né? Porque, como eu disse, o praticante de bullying também tem um desvio, também precisa ser assessorado, né? Agora, o que precisaria ser feito para combater o bullying no país? Tem alguma ideia que você possa dar para nós? Que tipo de atitude? Um psicólogo nas escolas, por exemplo, podia ajudar para identificar com mais facilidade? Poderia ser, apesar que muitas escolas já têm psicólogo, né, acompanhamento psicopedagógico, e nem por isso deixa de ter bullying, esse tipo de coisa, né? Então, acho que o ideal realmente é um maior acompanhamento dos pais, né, que às vezes os pais também deixam os filhos muito soltos e acabam não percebendo isso, e também uma maior integração da escola com os pais, né?
E integração dos professores nas aulas, que é o que eu digo sempre. Eu nunca vi, em primeiro dia de aula, esse tipo de atitude, que seria o ideal, né? Todo mundo se apresentar, falar um pouquinho do que está esperando. Não uma criança muito pequena também, não dá para se fazer isso. Mas eu acho que a partir do primeiro ano, do próprio fundamental, dá para se conversar com as crianças e perguntar qual é o seu nome, vamos nos apresentar uns para os outros. Eu acho que isso já cria um clima mais interessante, né? Mais de amizade, mais amistoso. É que como fica lá aquela coisa, o professor chega da aula, o aluno às vezes copia, às vezes cola, às vezes, enfim, fica aquela coisa meio solta, né? É complicado, porque no primeiro dia de aula às vezes já se tem algum tipo de atrito. Agora, nem todo ato de violência praticado por jovens, adolescentes, é bullying, né? Uhum. Então, e aí isso, com o assunto muito em pauta, tudo as pessoas dizem que é bullying. Como que a gente pode... Então, como eu disse, né, o bullying ele é caracterizado pela continuidade, né, ou seja, isso se torna uma constante, e pelo intencional, né, se tem a intenção de realmente agredir a pessoa. Tem agora o cyberbullying, é isso? Deve ser o bullying pela internet, né? Exato. Como que isso acontece? Isso é uma espécie de bullying também, né? Só que ele é totalmente pela internet. É uma coisa até complicada de se explicar, porque é como se fosse, por exemplo, você faz um site, ou um blog, que o que acontece mais é com blog, né? Você faz um blog ali, inocente, falando de algum assunto que é de interesse público, enfim. E alguma pessoa que não goste muito de você, ou que se sinta ameaçada com o que você está falando, ela começa a fazer uma campanha contra o seu blog ou contra o seu site, né? Pode acontecer também nesses sites de relacionamento, que acontece muito também, né? Às vezes a pessoa entra numa comunidade, dá uma opinião qualquer e alguém, o líder lá não gosta, enfim, alguém que lidere uma turma não gosta e começa uma campanha contra essa pessoa até que ela saia, né, do grupo, ou da comunidade, ou tire o blog do ar, enfim. Tem outras formas, mas acho que a mais comum está sendo essa. Dá para punir também quem pratica o cyberbullying? Aí fica mais complicado, apesar da internet ser monitorada, né? Na verdade até dá para se fazer, né? Eu não sei até que ponto tem o interesse de se fazer isso, mas daria para fazer pela monitoração, né? Pelo monitoramento, aliás. Agora, quais são as formas de maus tratos utilizadas por praticantes de bullying? Então, a gente tem verbal, né? A pessoa pode ou pegar algo, sei lá, da aparência da pessoa e fazer disso uma agressão. Ou a agressão física mesmo, tem mais alguma coisa? Então tem aquele tipo de isolamento, que foi o que eu falei, né? De se isolar a vítima, a pessoa então é excluída praticamente do grupo, né? Ela não tem com quem conversar, ela não tem, enfim, ela fica totalmente excluída, isso também é um tipo de bullying, né? E é um dos piores porque acaba excluindo a pessoa totalmente do social dentro da escola, né? Ou dentro do trabalho, como eu disse, também pode acontecer no trabalho. E existem outros tipos de agressões também que a gente sabe, mas como não são muito comuns, nem se cita muito. Os mais comuns seriam esses mesmos. E quem assiste aos atos de bullying também está participando? Ah, sim, está participando. Agora depende muito da forma como se participa, porque alguns até torcem, né, pela vítima ou torcem pelo agressor. Aí, na verdade, é uma grande doença, né, que se estabeleceu. Então, quem está torcendo também, ou pela vítima, ou pelo agressor, na verdade, está participando e também está precisando, está meio desequilibrado, né? Está precisando de uma terapia aí. Então, você disse que, às vezes, a agressão verbal, né, aquilo que mexe com o moral da pessoa, vai causar mais prejuízo do que a agressão física, né? Porque a agressão física, na verdade, a dor é física mesmo, né? Agora, quando atinge o moral, o psicológico, aí é uma coisa mais profunda, né? Se atinge algum ponto fraco da pessoa e dependendo do nível que ela esteja de segurança, de autoestima, ela pode ter muito mais problemas do que quem foi agredido fisicamente, né? Agora, o professor, notando essa agressão aí repetida, notando que há bullying, deve fazer o quê?
A princípio ele depende também da faixa etária dos alunos, né? Mas sendo crianças ou até adolescentes, o ideal é que ele tente conversar com elas, né? E leve o caso para a diretoria, né? Já para ser resolvido. Agora, um aluno pode ser punido, por exemplo, com uma suspensão? O que poderia ser feito num caso extremo? Num caso extremo, dependendo, né, como eu disse, pode-se fazer até um BO em delegacia, né, e a escola também, ela pode ser enquadrada no Código de Defesa do Consumidor, né, se acontecer alguma coisa dentro da escola, a escola é responsável por isso, né. Agora, fora dos portões, é aí que é complicado, né, fora dos portões da escola, eles já não têm responsabilidade. Mas dentro da escola a responsabilidade é do professor e da diretoria, né? Geralmente uma agressão ali que não é física, ela pode acontecer dentro da escola, né? E aí ela pode se tornar uma coisa física fora. Exato. Então tem que se tomar alguma providência com urgência. Até você disse que nos adultos, às vezes o bullying praticado por uma mulher pode ser até mais violento, mesmo que não físico, do que praticado por um homem. Com meninos e meninas, com as crianças, meninos e meninas, pode ser também assim? Eles não têm muito assim, essa separação, dependendo da faixa etária, eles não têm muito essa separação, mas a partir de uma idade de maturidade, né, que depende muito de cada um também, pode ser, na adolescência pode ser complicado também. E professor também sofre bullying? Professor, de certa forma, pode até sofrer, mas eu acho que não seria um bullying, na verdade, né? E já seriam agressões, tem casos de alunos que agridem os professores, tem casos até de pais de alunos que agridem professores, aí já eu acho que vai mais para a violência realmente do que para o bullying, né? Bullying só, como eu disse, se fosse uma coisa constante, mas dificilmente você percebe um aluno, por exemplo, que todo dia bata no professor, não existe isso, né? O que existe mais são casos isolados de alunos que agrediram professores, mas aí fica só na agressão. Tá certo. No próximo bloco a gente continua falando sobre bullying. Hoje eu converso com Lúdia Olivier, ela é psicopedagoga e psicoterapeuta. Não saia daí, a gente volta já já.